Fala pessoal, tranquilo? De volta para mais um conteúdo aqui do nosso canal. E olha, hoje a gente vai falar de um assunto que pode até te assustar, mas que na prática você usa muito mais do que imagina. Hoje falaremos de porcentagem. E não adianta dizer que não viu, que nunca ouviu falar. Eu aposto que só essa semana você já usou porcentagem sem nem perceber. Quer valer? Aposto que você passou por alguma loja que dizia promoção, 30% de desconto, ou verificou a taxa de juros do seu cartão de crédito, 12, 15% ao mês, ou até mesmo naquele videogame que você está louco para comprar e descobriu que pagando à vista você tem 10% de desconto. Pessoal, porcentagem está em tudo, no mercado, no banco, na escola, na internet. Porcentagem está presente na nossa vida. Então, pessoal, não faltam motivos para que a gente estude e entenda esse conceito. E são eles: promoções em lojas, os tais descontos de 50, 70, 80, 90%, juros de bancos, cartões de crédito, empréstimos, aumento ou redução de preços, inflação, reajuste salarial, ou até mesmo estatísticas em notícias. O desemprego caiu 2%, a população cresceu 1,3%. Pessoal, porcentagem faz parte do nosso dia a dia. Então vamos entender o que significa de fato esse conceito? O que é porcentagem? Porcentagem é uma razão que compara um número qualquer com 100. O símbolo de porcento significa exatamente isso, por 100 ou a cada 100. E um exemplo simples: 25% significa 25 de cada 100. Ou seja, imagina que eu tenho uma caixa com 100 bolinhas. Se eu retirar 25 bolinhas, estou retirando 25 de 100 bolinhas. Ou seja, estou retirando 25%. 50% significa metade de um todo. O mesmo exemplo da caixa com bolinhas. 100 bolinhas, estou retirando 50 de 100 bolinhas. Estou retirando 50%. Tranquilo? E como a gente pode calcular a porcentagem, pessoal? Em termos matemáticos, porcentagem de um valor nada mais é do que a divisão da parte sobre o todo vezes 100. Ou de forma prática, porcentagem de um número n nada mais é do que a porcentagem dividido por 100 vezes o nosso número n. Tranquilo? Vamos fazer alguns exemplos práticos para ficar ainda mais fácil de compreender? Vamos lá. Pessoal, está aqui, ó. Quanto é 20% de 150? Levando em consideração o que foi dito, pessoal, 20% nada mais é do que 20 sobre 100, ok? Multiplicado pelo nosso número 150. Maravilha? E aqui, pessoal, eu posso simplesmente cortar zeros, ok? Para facilitar a minha vida e a conta. Eu tenho 2 zeros na parte de baixo e tenho 2 zeros na parte de cima. Então, eu vou cortar o zero da parte de cima com esse zero aqui da parte de baixo, ok? E vou simplificar esse zero da parte de cima com esse zero aqui da parte de baixo. Tranquilo? E agora, pessoal, basta fazer a conta. 2 vezes 15, 30. 30 dividido por 1, 30. Ou seja, posso afirmar que 20% de 150 é igual a 30. Maravilha? Só isso, absolutamente só isso. Vamos para o próximo exemplo? Uma blusa custa R$ 80 e está com 25% de desconto. Quanto vou pagar? Então vamos calcular aqui o nosso desconto. Maravilha. Só deixa eu posicionar aqui. Então o meu desconto será, e aí ele fala lá, 25%, ou seja, 25 dividido por um total de 100, ok? Vezes o meu preço, e aí nós determinaremos quanto nós vamos ter de desconto, ok? Então vamos lá, o mesmo raciocínio que eu usei ainda há pouco. Vou cortar esse zero de cima com esse zero de baixo, ok? 80 vezes 25, eu vou até quebrar aqui, ó, vou até colocar a fração aqui para que a gente não se perca, ó. Então vamos lá, vai ficar 8 vezes 25 dividido por 10, ok? E aí eu vou conseguir achar aqui o meu valor de desconto. Tranquilo? Maravilha. Então vamos lá, pessoal. 25 eu posso quebrar em 20 mais 5 vezes 8.
20 vezes 8, 160, ok? E 5 vezes 8, 40. Maravilha. Tudo isso dividido por 10. Então, nosso desconto aqui, pessoal, será 200 dividido por 10. 200 dividido por 10, ok? Posso fazer o mesmo mecanismo que fiz anteriormente. Cancelar esse zero com o de cima com o de baixo. Então, eu chego aqui à minha conclusão que o meu desconto será de R$20. Maravilha? Como a pergunta é quanto vou pagar, pagarei, ok? R$60. Era o preço de R$80, tenho R$20 de desconto, então pagarei pela blusa R$60. Tranquilo, pessoal? Maravilha. Vamos para o nosso próximo exemplo aqui. Ele fala lá, um produto custa R$200 e teve um aumento de 10%. Qual o novo valor? O mesmo raciocínio, pessoal. Vamos calcular aqui o aumento, ok? E aí vai ficar lá o seguinte, o aumento vai ser o quê? 10%, ok? De quanto? De R$200. Então, podemos fazer o mesmo mecanismo. Aqui já vou cortar direto. Ó. Eu tenho 2 zeros aqui e tenho 2 zeros na parte de baixo. Maravilha. Então, apenas vai ficar 2 vezes 10, R$20. Então, o aumento nesse caso foi de R$20. Então, qual que é o novo valor? O novo valor será o valor que nós já tínhamos de R$200, mais o acréscimo de R$20. Então, pagaremos aí pelo produto, ok? R$220. Maravilha? Tranquilo, pessoal. Então, pessoal, após isso vocês devem estar dizendo: nossa, então porcentagem é extremamente simples. O conceito, pessoal, é extremamente simples. O que vai dificultar aqui no caso serão os números, ok? Mas vamos praticar e aí vai dar tudo certo. Vamos lá? Como realmente será cobrado? Evidentemente que em algumas provas os números serão assim mais complexos, mas o raciocínio é sempre o mesmo, pessoal. Então vamos lá. Ele diz lá no item A, 35% de 250. Então vamos colocar lá 35 partes de 100 partes, ok? Vezes o meu número de 250%. Aquele mecanismo, pessoal, sempre que possível, vamos eliminar aqui, vamos cortar zeros para facilitar a nossa conta, ok? Maravilha. Agora simplesmente eu posso fazer a minha equação aqui com o que sobrou. Então vai ficar lá 35 vezes 25, o resultado dividido por 10, ok? Então vamos lá. Pessoal, aqui só para simplificar, eu vou quebrar esse 35 aqui como 30 mais 5, ok? E aí multiplico por 25, tranquilo? E depois divido por 10, todo mundo. Então vai ficar 25 vezes 3, 75. Como tem um zero, vou acrescentar lá e ficará 750, ok? E agora vou fazer 25 vezes 5, vai dar 125. E aí basta dividir por 10, tranquilo? 750 mais 125 vai dar 875. 875 dividido por 10. Basta, pessoal, andar uma casa para a esquerda aqui com a vírgula. Então, 875 dividido por 10 será 87,5. Ou seja, 35% de 250 nada mais é do que 87,5. Ok? Maravilha. Vamos para o nosso exemplo B aqui. O mesmo raciocínio, tá? Só deixa eu posicionar aqui para o lado e ficará lá 20 partes de 100 partes vezes 96, ok? Então, só deixa eu dar um espaço aqui, maravilha. Então aqui, pessoal, já na largada aqui eu posso simplesmente cortar esse zero com o zero da parte de baixo. Maravilha? Tranquilo. Então vai ficar aqui, pessoal, 96 vezes 2, ok?
dividido por 10. E aí, pessoal, eu posso simplesmente fazer o seguinte. Posso fazer 100 menos 4, que é 96, vezes 2. Apenas para que a gente não erre conta, pessoal. Tranquilo? Então vai ficar 100 vezes 2, 200. Ok? 200 menos 4 vezes 2, 8. Então, em cima vai dar 192. 192 dividido por 10, ok? Mais uma vez, vou andar com a vírgula para o lado esquerdo. Como é 10, eu vou andar apenas uma casa. Então, vai ficar 19,2. Maravilha? Então, 20% de 96, pessoal, nada mais é do que 19,2. Tranquilo? Maravilha. Podemos ir para o nosso item C aqui. Neste caso, pessoal, repare que aqui vai ser ainda mais fácil do que foi o anterior, ok? Mas o conceito é o mesmo, 60 partes de 100 vezes 180, ok? Neste caso aqui, pessoal, eu vou conseguir cortar um zero da parte de cima com um zero da parte de baixo, tranquilo? E esse outro zero aqui da parte de cima com outro zero aqui da parte de baixo. E aí basta fazer a multiplicação, pessoal. Vai ficar 18 vezes 6. Se você tiver dificuldade, a gente pode fazer 10 mais 8 vezes 6, sem problema nenhum, tá, pessoal? Então, 10 vezes 6, 60, mais 6 vezes 8, 48, ok? Então, neste caso aqui, nós chegaremos a 108. O que quer dizer isso? Que 60% de 180 é exatamente 108. Tranquilo, pessoal? E aí, para a gente finalizar aqui os nossos exemplos, fazer esse caso aqui. O mesmo raciocínio, tá, pessoal? Perceba que a lógica é sempre a mesma. 17 partes de 100 partes vezes 85. Tranquilo? Repare que neste caso aqui, nós não vamos conseguir cortar zero, mas não tem problema nenhum. Vou fazer o mesmo mecanismo que eu fiz nos outros. Vou quebrar o número de cima lá para facilitar. Embaixo vai ser dividido por 100, ok? Então, vou fazer o seguinte. 10 mais 7, ok? Vezes 85. Maravilha? Então, vai ficar lá o seguinte, pessoal. Vou fazer aqui primeiro 85 vezes 10. 85 vezes 1, 85. Como tem um zero, 850. Ok? E agora vou quebrar esse 85 em dois fatores aqui. 7 vezes 8, 56. Como tem um zero, vai ficar 560. Mais 7 vezes 5, 35. Ok? Todo mundo aí dividido por 100. Então, basta agora a gente fazer a nossa continha aí. 850 mais 560. Isso aí vai dar 1410. Mais 35 vai dar 1445. Ok? Dividido por 100. Então, pessoal, quando era 10 e eu andava apenas uma casa para a esquerda, agora eu andarei duas casas para a esquerda. Então, o meu número aqui ficará 14,45. O que quer dizer isso? Que 17% do número de 85 nada mais é do que 14,45. Pessoal, evidentemente que com o passar aqui dos exercícios eles vão ficando um pouco mais complexos. E como geralmente é cobrado, os casos mais cobrados, ele trabalha com aumento e descontos sucessivos. O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, aqui, um produto sofreu dois aumentos consecutivos, 10% e depois 20%. Qual o aumento total? E aqui, pessoal, tome muito cuidado. Aquele aluno que não tem muita prática fica tentado a dizer: se subiu 10% e depois subiu 20%, no total subiu 30%. Errado, pessoal. Muito cuidado com isso, ok? Vou até deixar aqui em vermelho para a gente não esquecer. Isso aqui
Não posso afirmar de jeito nenhum. Então, para que a gente nunca mais erre, pessoal, a gente vai fazer da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui, ó. Vai ficar lá 100% mais a minha variação. E aí, cuidado que a variação, quando for desconto, será negativa, ok? Dividido por 100. Então, pessoal, tome cuidado que aqui a gente tem dois aumentos. Eu tenho um aumento de 10% e depois eu tenho um aumento de 20%. Então, quando a gente tiver dois aumentos, ou um aumento e um desconto, ou dois descontos, eu simplesmente vou ter que multiplicar esses caras. E aí nós vamos fazer o seguinte. Como o primeiro aumento foi de 10%, é uma variação positiva. Então, nós faremos aqui 110 dividido por 100, ok? Porque eu tive uma variação positiva de 10%, vezes 120 dividido por 100, ok? E aí, nós caímos naquele último caso lá. Podemos cortar zero sem problema nenhum. Vou cortar este zero aqui com um zero da parte de baixo. E vou cortar este zero aqui com este zero aqui da parte de baixo também. Pessoal, vocês podem cortar qualquer zero, só lembrando que eu só posso cortar zero de cima com zero de baixo, ok? Só para facilitar a minha conta aqui, eu prefiro já eliminar um dos números 100 aí, ok? E agora, pessoal, vai ficar simples. 12 vezes 11 vai ser igual a 132, ok? Só fazer a multiplicação simples dividido por 100. Ou seja, pessoal, eu tenho 132 dividido por 100. Logo, este aumento de 10% e depois um aumento sucessivo de 20% corresponderá a o quê? 132% menos 100%, que era o inicial. E aí eu consigo saber qual que era a variação. Então, eu tive uma variação de 32%. Este é o aumento total. Repare que é totalmente diferente do que os 30% que eu simplesmente tivesse somado. Então, pessoal, sempre que vocês utilizarem aqui essa formulazinha aqui, não vai ter erro, ok? Vamos fazer o nosso próximo exemplo? Olha aqui, ó. Um produto sofreu um aumento de 10% e depois um desconto de 10%. Como que o aluno que não está afiado vai fazer? Se subiu 10% e depois teve um desconto de 10%, a variação é zero. Cuidado, né, pessoal? Vamos subir aqui, ó, e copiar a nossa fórmula para a gente aplicar ela aqui no exercício de baixo. Então, vamos lá. Você falou, professor, que é basicamente usar 100% mais a variação, e se tiver dois aumentos multiplicar, se tiver um aumento e um desconto multiplicar, exatamente isso que nós faremos, pessoal. Então vamos lá. Só deixa eu mudar de cor aqui para não ficar diferente dos outros. Então vamos lá. Um produto sofreu um aumento de 10%. Se é um aumento, é uma variação positiva. Então vai ficar 110 dividido por 100, ok? E aí ele fala que teve um desconto de 10%. Se teve um desconto, a variação é negativa. Então 100 menos 10, 90 dividido por 100, ok? Maravilha. Agora, pessoal, basta a gente cortar zero, como a gente fez nos outros exercícios. Vou cortar um zero daqui e um zero daqui. Agora, eu vou até fazer diferente, pessoal. Vou cortar um zero daqui com um zero daqui, sem problema nenhum. Só para vocês verificarem que não importa o zero que a gente corta, tá? Então, vai ficar 9 vezes 11, 99. 10 vezes 10, 100. Ou seja, pessoal, 99%. Sempre eu parto de 100%. Ou seja, neste caso aqui, nós tivemos um aumento ou um desconto do preço final. Antigamente, num primeiro momento, eu pagava 100% do produto. Agora estou pagando 99% do produto. Ou seja, eu tive um desconto real de 1%, ok? Então, diferentemente lá daquele senso comum que é errado, tá, pessoal? Que as pessoas acham que
Como teve um aumento de 10% e um desconto de 10%, o preço se mantém igual, ok? Então, neste caso aqui, nós tivemos um desconto de 1%. Tranquilo? Pessoal, uma outra variação de exercício que pode ser muito cobrado aqui, tanto em prova e em concurso, é o tal da regra de 3. E aí ele fala lá, 30% de um número é 90. Qual é esse número? E aí, pessoal, extremamente simples como a gente vai fazer. 30% representa o meu número 90, ok? E aí 100% vai representar lá o meu número x, ok? E aqui, pessoal, a gente simplesmente vai fazer o seguinte, vou até colocar uma setinha aqui, a gente vai multiplicar em x aqui, tanto este cara aqui como este cara aqui, tranquilo? Então vamos fazer a continha aqui embaixo, então vai ficar 30% vezes x vai ser igual a 100% vezes 90, ok? E aí, pessoal, eu posso simplesmente cortar o que tem igual dos dois lados, tá? Só para facilitar a conta aqui, pessoal, vou fazer ainda mais uma passagem. Então, vou colocar 30% vezes x igual a 100% vezes 30 vezes 3, tá? Só para ficar ainda mais fácil para a gente. Eu vou cortar esse símbolo de porcento aqui com esse símbolo de porcento. Vou cortar esse 30 aqui com esse 30 aqui, ok? E simplesmente chego no meu valor de x igual a 100 vezes 3, 300. Então, neste caso aqui, pessoal, o meu número é 300, ok? Poxa, mas será que isso está certo? Será que 30% de 300 é 90? Vamos conferir, não tem problema aqui. Então, vamos fazer o seguinte, 30 dividido por 100 vezes 300 tem que dar lá o meu 90, ok? Repare que eu tenho dois zeros aqui, vou cortar esses dois zeros de cima com os dois zeros de baixo, ok? Maravilha, então vai ficar 30 vezes 3, 90. Então, de fato, a nossa conta está correta, tranquilo? Então, 30% de um número é 90, qual é esse número? Esse número é 300, tranquilo? Maravilha. Então, pessoal, feito isso, acredito que tenha ficado um pouco mais claro a forma com que a gente vai ter que lidar com os exercícios. Sendo assim, vamos praticar? Vamos fazer alguns exercícios? Vamos lá. E aqui, pessoal, eu trouxe exatamente exercícios do Enem, ok? Vamos ver o que ele está pedindo? Ele diz lá, caiu no Enem PPL 2018. Para pintar um automóvel cuja cor é personalizada, a oficina encarregada de fazer o serviço terá de, por meio de uma mistura adequada de tintas, compor tons de azul e de branco. O tom azul representa 40% da mistura. Sabe-se ainda que a oficina deverá adquirir somente a tinta de tom azul, pois já possui em seus estoques 6 litros da tinta de tom branco, que serão totalmente utilizados na referida composição. A quantidade em litro de tinta de tom azul que a oficina deverá adquirir para compor essa mistura, sem que haja sobras, é... Pessoal, aqui a primeira coisa que a gente tem que fazer, e eu recomendo isso a vocês, é o seguinte, marcar os dados que são fornecidos. Vamos lá? Vou até pegar aqui um marca-texto para a gente dar destaque ao que está sendo dito. Ele diz aqui, ó, o tom azul representa 40% da mistura. Ó. O tom azul representa 40% da mistura. Ok, pessoal. Daqui eu já consigo dizer alguma coisa. Ó. O azul representa, neste caso aqui, 40% da minha mistura, ok? Se é uma mistura que só possui duas cores, o azul e o branco, então obrigatoriamente, né, pessoal, a minha cor branca representa aqui 60% da minha mistura, ok? Porque a gente sempre sabe que o total é 100%.
Então, se eu só tenho duas cores, azul e branco, e o azul já compromete 40% da minha mistura, resta ao branco 60%. Tranquilo? Maravilha. Outra informação extremamente importante, ele diz o seguinte, ó, sabe-se que a oficina deverá adquirir somente de tom azul, pois já possui em seus estoques 6 litros de tom branco. Maravilha! Então, o que quer dizer isso, pessoal? 60% da minha mistura representa 6 litros de cor branca. Então, 100%, né, representará o que é branco mais azul. Então, eu posso montar esta regra de 3 aqui sem problema nenhum. Então, 60%, né, representará lá 6 litros da minha mistura. Quanto representará 100%? Não sei, né? Acho que visualmente aqui a gente até consegue fazer de cabeça. Mas como não é objetivo, vamos fazer passo a passo. Maravilha? Então, mesmo raciocínio, vou multiplicar aqui em x, e aí tem alguns professores que falam em cruz, não tem problema, ok? O importante aqui é a gente seguir o padrãozinho aí para não se perder. Então, vamos lá? 60% vezes x vai ser igual ao quê? 6 vezes 100%. Ok? Maravilha. E aí, aquele mesmo raciocínio. Pessoal, só vou dar um espaço aqui. Vou cancelar o que dá para cancelar. Então, vou cancelar esse porcento com esse porcento. Ok? Posso cancelar um zero aqui com um zero aqui, maravilha. E além disso, pessoal, posso cancelar esse 6 aqui com esse 6 aqui. Então, pessoal, eu posso afirmar aqui, ó, que o que sobra aqui é 10 litros. Então, a minha mistura total terá 10 litros, sendo 6 litros na cor branca e 4 litros na cor azul. Então, pessoal, eu terei que comprar 4 litros de tinta azul, ok? E aí sim conseguirei fazer essa mistura aí para pintar o carro. Tranquilo? Vamos ver se a gente tem essa resposta. Sim, temos aqui item C. Maravilha? Tranquilo. Vamos para o próximo. Enem de 2019. E ele fala lá: segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano de 2000 era de R$ 1.250. Maravilha. Já o censo de 2010 mostrou que, em 2010, esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 2000. E esse mesmo instituto projeta que em 2020 o rendimento médio dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que foi em 2010. Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será. Então, pessoal, aqui mais uma vez trata-se de um aumento sucessivo, ok? Como nós fizemos no outro exercício, vamos marcar aqui o que é dito. Ó. Então, no ano 2000 era R$ 1.250, ok? Aí esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 2000. E esse mesmo instituto projeta que em 2020 o rendimento médio do brasileiro poderá ter um aumento de 10% do que foi calculado lá em 2010, ok? Então aqui fica claro que nós estamos falando de um aumento sucessivo. Maravilha? Sendo assim, pessoal, nós vamos utilizar aquela regrinha lá, que é basicamente, deixa eu colocar a nossa equaçãozinha aqui, basicamente que é 100% mais a variação, ok? Dividido por 100. Neste caso, pessoal, as duas variações são variações positivas, porque tratam-se de aumento, ok? Então, vai ficar lá 100% mais 7,2% dividido por 100, ok? Vezes, né, porque é mais um aumento, 100% mais um aumento de 10%, dividido tudo por 100. Tranquilo, pessoal?
E aqui cuidado, hein, pessoal, 7,2%, ok? Então ficará o seguinte aqui, ó, 107,2, ok? Dividido por 100 vezes 110%. Maravilha? Então aí vamos cortar aqui nesse primeiro momento aqui o zero, aqui só para facilitar a nossa vida, vou cortar com o zero aqui de baixo. Maravilha? E aí sim, pessoal, nós podemos fazer a nossa continha aí, sem nenhum problema. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Aqui eu vou fazer aquele mesmo raciocínio. Vou quebrar esse 11 aqui em 10 mais 1. Então vai ficar 107,2 vezes 10. Vai ficar 1072 mais 1 vezes 107,2, que é 107,2. Tudo isso dividido por 100 vezes 10, 1000. Ok? Maravilha. Tranquilo, pessoal? Só vou dar um Enter aqui para que a gente tenha espaço aqui para não ficar apertado, ok? Então agora aqui basta a gente fazer a continha para ver qual que foi o aumento real que nós tivemos aí. Então aqui, pessoal, basta somar 1072 mais 107,2 vai dar 1179,2 dividido por 1000, ok? Então, pessoal, o mesmo raciocínio. Como é 1000 aqui, é 100 vezes 10, eu vou simplesmente andar uma casa, a vírgula, para a esquerda. Então, vai ficar nada mais, nada menos do que 117,92 dividido por 100. Ou seja, pessoal, nós teremos aqui um aumento de 117,92 menos 100. E aí a gente pode afirmar que o nosso aumento sucessivo aí foi de 17,92%. Tranquilo? Maravilha. Aqui, pessoal, caso vocês considerem que é mais fácil, eu posso fazer ainda diferente. Posso fazer o seguinte. O salário inicial lá era R$ 1.250. Isso representava 100%, ok? Então, quanto que representa o meu salário reajustado de 17,92%? Ou seja, um salário de 117,92% aí. Tranquilo? Posso fazer aqui o mesmo raciocínio. Vamos colocar aqui as flechinhas para ficar bastante visual para todo mundo. Ok? E aí a gente já finaliza as nossas contas. Então vai ficar 1.250 vezes 117,92 vai ser igual a 100 vezes x, ok? E aí vamos cortar o que dá para cortar. Vamos cortar um zero aqui com um zero aqui. E aí, pessoal, fazendo essa continha vai ficar 14.740 igual a 10x, ok? Basta fazer o mesmo mecanismo lá, pessoal. Vou passar o 10 que está multiplicando dividindo, ou seja, simplesmente vou cortar um zero. Então, meu salário aí vai ficar o seguinte, vai ficar 14.740 dividido por 10. Neste caso aí, simplesmente cortar um zero em cima com um zero embaixo. E aí nós vamos chegar na nossa resposta final, que o meu salário, após esses dois aumentos consecutivos aí, ficará em R$ 1.474. Maravilha? Vamos ver se nós temos essa resposta. Temos aqui no item E. R$ 1.474. Maravilha, pessoal? Tranquilo. Vamos para o nosso próximo exercício. Vamos lá. Vamos ver aqui, só dar espaço para ver o que ele está nos dizendo aí. Então vamos lá, pessoal. Ó, Enem de 2021. E ele fala lá no enunciado. Ó, para realizar um voo entre duas cidades que distam 2.000 km uma da outra, uma companhia aérea utilizava um modelo de aeronave A, capaz de transportar até 200 passageiros.
Quando uma dessas aeronaves está lotada de passageiros, o consumo de combustível é de 0,02 litro por quilômetro e por passageiro. Essa companhia resolveu trocar o modelo de aeronave A pelo modelo de aeronave B, que é capaz de transportar 10% a mais de passageiros do que o modelo A, mas consumindo 10% menos de combustível por quilômetro e por passageiro. A quantidade de combustível consumida pelo modelo da aeronave B em relação à do modelo da aeronave A em um voo lotado entre as duas cidades é... Aqui, pessoal, nós faremos através de cenário, ok? O cenário 1 será em torno da aeronave A e o cenário 2 em torno da aeronave B. E aí, depois que a gente calcular, a gente compara cenário 1. Cenário 1, que é a aeronave A. Ok? Maravilha. Vamos lá, mais uma vez, fazer aquilo que a gente combinou. Então, sempre que possível, marquem os dados que estão sendo relatados no problema. Ó. Nós temos uma distância aqui de 2.000 km entre uma cidade e outra, ok? Aí, aqui em relação à aeronave A, capaz de transportar até 200 passageiros, ok? E quando uma dessas aeronaves está lotada, o consumo de combustível é de 0,02 litro por quilômetro e por passageiro. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Como a gente está falando de combustível aqui, eu vou colocar consumo, ok? Então, pessoal, consumo para a aeronave A vai ser 0,02 litros vezes a minha quantidade de passageiros vezes a minha distância. Pessoal, aqui só para facilitar, eu vou pegar esse 0,02 e vou colocar ele como se fosse uma fração. Então vai ficar 2 dividido por 100 vezes 200 vezes 2.000, ok? E aí eu acho o consumo. E por que eu fiz isso, pessoal? Simplesmente aqui para facilitar a minha conta aqui, ok? Então eu vou cortar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. E aí não vou ter nenhum problema, vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2.000, 8.000 litros, ok? Então este aí será o consumo da aeronave A, ok? Para o meu primeiro cenário. Vou colocar aqui agora, pessoal, o meu cenário 2, ok? Que vai envolver aí a aeronave B, no caso. Tranquilo? Só lembrando lá, vamos marcar com uma outra cor aqui para que não fique confuso. Ó. Essa companhia resolveu trocar o modelo de A para B, que é capaz de transportar 10% a mais do que passageiros. Ok? Então a gente vai ter um acréscimo aí de 10% nos passageiros. E o consumo aqui, pessoal, vai cair 10% por quilômetro e por passageiro. Ok? Então, pessoal, no primeiro momento aqui, vamos calcular o número de passageiros, ok? Como aqui nós teremos um aumento de 10%, só deixa eu subir aqui um pouquinho, isso. Como aqui nós teremos um aumento de 10%, é aquele mesmo raciocínio. 100 mais a minha variação, nesse caso positivo, então vai ficar 110 dividido por 100 vezes 200 passageiros, ok? Posso simplesmente aqui cortar esses dois zeros aqui, com esses dois zeros da parte de baixo, ok? E aí eu vou ter, neste caso aqui, 220 passageiros, ok? Maravilha. Então, 220 passageiros. Maravilha. O consumo, pessoal, ele diz lá o seguinte, ó, que o consumo vai ser reduzido em 10%. Então, neste caso aqui, quando eu for calcular o meu consumo, basicamente a minha conta aqui será o seguinte. Aqui eu vou ter um desconto, ou seja, eu vou ter uma variação negativa, ok, pessoal? Então, eu vou ter lá 90 dividido por 100, e aí o mesmo raciocínio, vezes 2 dividido por 100, tranquilo, pessoal? Vezes o que? A quantidade de passageiros vezes a minha distância percorrida. Maravilha?
E aí vamos eliminar os zeros aqui que eu consigo eliminar. Então vou cortar um zero aqui de cima com um zero aqui de baixo. E aí eu vou ter mais um zero aqui para cortar com esse outro zero aqui, tranquilo? E aqui no final eu vou ter mais dois zeros aqui para cortar com esses dois zeros aqui também para cortar. Tranquilo, pessoal? Maravilha. Repare aí que ficou mais fácil da gente observar essa conta aí. Então vai ficar 9 vezes 2, 18, vezes 22, vezes 20. Tranquilo, pessoal? Num primeiro momento, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o 18 e vou multiplicar por 20 mais 2, ok? E este resultado que der aí depois eu multiplico por 20 para facilitar a minha vida. Maravilha? Pessoal, aqui só lembrando o seguinte, eu sinto dificuldade assim, eu acho mais fácil fazer pelo modo convencional. Não tem problema nenhum, ok? Façam sempre pela forma que dá mais tranquilidade para vocês. Então vamos lá. 18 vezes 2, 36, como tem um zero aqui, 360. Mais o quê? 18 vezes 2, 36. Tranquilo? Então, tudo isso aqui, pessoal, eu vou simplesmente multiplicar lá por 20. Maravilha? Então, vai ficar 360 mais 36, vai ficar 396, ok? Vezes 20, no caso, eu posso simplesmente fazer o seguinte, pessoal. Multiplicar aqui 396 por 2, ok? Então vai ficar 792 e acrescentar um zero aí sem problema nenhum. Então, o meu consumo aqui no meu cenário 2 será de 7.920 litros. Ok, pessoal? No cenário A nós tínhamos 8.000 litros, então agora aqui com certeza a gente reduziu. Então, maravilha, pessoal. Vamos ver aqui quanto que foi a redução? A redução, então, foi 8.000 litros menos 7.920 litros. A nossa redução aí, pessoal, foi de exatamente 80 litros. Pessoal, para quem está um pouco mais afiado, já percebe que 80 litros nada mais é do que 1%. Mas para quem tem dificuldade, vamos fazer esse 80 litros aí como se fosse uma incógnita? Então vamos lá. A gente pode fazer da forma que a gente fez a continha lá em cima. Então, 8.000 litros será correspondente a 100%, tranquilo? E 80 litros corresponderá a quantos por cento? Não sei, né? É o que eu estou procurando aqui. Vamos colocar a setinha aqui só para facilitar a nossa vida. Maravilha. Uma setinha bonitinha aqui e a outra setinha bonitinha aqui. E agora vamos fazer lá, pessoal. Então vai ficar 8.000 litros, ok? Vezes x%, eu vou colocar o sinal do porcento, vai ser igual a quê? 80 litros vezes 100%. Tranquilo, pessoal? E agora eu vou simplesmente eliminar o que dá para eliminar. Eu tenho aqui, ó, dois zeros e eu vou cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Tranquilo? Maravilha. Eu tenho 80 desse lado e 80 desse lado. Maravilha. Vou cortar aqui. Vou cortar esse litro aqui com esse litro aqui. Tranquilo? E aí, pessoal, simplesmente eu vou ficar que o meu x corresponde ao quê? O que sobrou? Exatamente 1%. Maravilha? Então, em relação à aeronave A para a aeronave B, eu tive um consumo 1% menor. Tranquilo? Maravilha, vamos ver se nós temos essa resposta. 10% menor não, 1% menor.
Então, é esta a resposta que nós estávamos procurando, ok? Temos mais exercícios? Não. Então é isso, pessoal. Pessoal, espero que tenha ajudado, tá? Perceba que porcentagem não é um assunto muito complexo, ok? Evidentemente que a gente tem que tomar cuidado para não cair nessas cascas de banana aqui, que é um convite. Muita gente erra isso, porque tem a concepção de que, se eu tive um aumento de 10%, depois eu tive um aumento de 20%, isso caracteriza um aumento total de 30%. Não é verdade, pessoal. Tome muito cuidado. Utilize essa fórmula aqui que vocês não vão errar, ok? E tenha certeza absoluta, caso caia um exercício desse, terá lá a resposta de 30% para justamente pegar os alunos aí que não estão tão preparados, ok? Então, pessoal, espero que tenha ajudado, tá? Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudá-los, tá? Se possível, curta o vídeo, compartilha com quem tem dificuldade e aí se inscreva no canal, que sempre que possível a gente volta aí para dar uma dica nova e apresentar algum novo conteúdo aí para vocês, ok? Um forte abraço, até mais. Tchau, tchau, pessoal.